a gente está falando de análise de dados, uma das coisas que acontece é de onde que vêm esses dados e como esses dados foram coletados. Imagina que você tem uma planilha de vendas que é colocado manualmente ali, o nome do vendedor, a localização, se foi parcelado ou não. Então, cada um, e eu não faço um controle muito sistemático dessa entrada. Então, imagine que a gente tenha os dados meio que bagunçados nesse sentido. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a limpar os dados para depois fazer a análise. E essa parte, ela é muito importante, porque quando a gente tenta fazer análise de dados com a base de dados que está suja, a gente pode tirar conclusões que são errôneas. Então, a gente vai agora ver aqui, nesse notebook que eu criei, lá no bloco 5, se você for lá para a última parte, para o bloco 5, tem uma análise aqui. Essa análise agora, no início, a gente vai rodar ela com a base de dados suja. A gente vai seguir todos os passos, você vai seguindo aí comigo, você vai ver que vai me dar alguns resultados que não são verdadeiros. Então, voltando lá para o início, no meu bloco 1, eu tenho a parte de importar a biblioteca Pandas, que é uma coisa que a gente já viu, então é importante, na verdade, neste caso aqui, não é que é só importante. A gente precisa importar essa biblioteca, porque é ela que vai nos ajudar a trabalhar com todas as funções aqui internamente. Então, rodar, é simplesmente clicar ali do ladinho, ó. Então, está alocando o runtime, conectou com o Python 3, e aí ele vai me dar o verdinho ali, tá ok, importei. A segunda célula é a célula que a gente vai guardar a base de dados que a gente tem, que é um CSV de vendas, é um CSV bruto, que eu disponibilizei para vocês, e a gente vai guardar essa informação dentro da variável URL. Guardei, e depois eu vou criar um data frame com essa informação. Por isso que tem ali, ó, pd.read_csv com os meus dados. Logo em seguida, o que essa função, esse código aqui faz? Isso aqui eu estou só carregando a planilha de vendas e vendo o tamanho dela. Se você tem dúvida sobre essa parte, tem tudo explicadinho no início da aula anterior, porque a gente já fez isso. Então, eu carrego aqui, e aqui embaixo eu vou descobrir o tamanho do meu dataset. Como eu faço isso? Usando a funçãozinha shape. A função shape, ela é como se ela guardasse o tamanho da minha base de dados, quantidade de linha e quantidade de coluna, em um andar, em um prédio. No apartamento 0 fica o número de linhas, no apartamento 1 fica o número de colunas. Então, quando a gente roda, e aí você vai rodando também aí no seu, você vai ter aqui embaixo, ó, tenho 140 linhas, e fazer uma análise de dados com essa base. Recebi a base e vou tentar. Então, você vão junto comigo, tudo que eu fizer aí, você pode replicar no seu. Você vai lá para baixo, no meu, eu vou até fechar os bloquinhos, ó, você consegue fechar os bloquinhos aqui, ó, só clicar aqui na setinha do nome bloco 1, bloco 2. Então, a gente vou fechar 4, vou para o bloco 5. O bloco 5, ele é um bloco que vai nos mostrar algumas informações. Então, eu vou rodar aqui o bloco 5, ele vai me dar isso aqui de informação, ó. Eu tenho 140 linhas finais, porque a gente não fez uma limpeza, e quando a gente faz uma limpeza numa base de dados, em análise de dados, a gente chama de fazer o processo de sanitation, de limpar a minha base. Não removi nada, mas olha só, eu tenho aqui com o vendedor, eu tenho 5 valores nulos. Eu tenho 5 valores de venda, 9 valores de venda também nulos. Eu tenho 10 duplicatas dentro da minha base de dados. Então, beleza, já tem um pouco de noção do que tem de dados. Vou descobrir isso daqui, ó. Vou fazer o que a gente chama de diagnóstico do meu dado. O que é o bendito do diagnóstico dos dados? O diagnóstico do dado vai te dizer quais são os valores nulos por coluna, quais as linhas são duplicadas, quais os valores únicos que a gente tem ali, aquela questão que você falou do RJ, tá maiúsculo, minúsculo, então a gente vai fazer um diagnóstico mais completo dessa informação. Quando você entra na carreira de analista de dados, na profissão e programador para analista de dados, o primeiro passo no stack todinho é esse daqui, é de limpeza de dados. Então, como é o que o Júnior faz na análise de dados. Por isso é tão importante entender o que a gente está fazendo aqui. Sempre esses são os passos. Peguei a minha base, olho para ela, depois que eu olhar para ela, eu vou descobrir os furos, as sujeiras. E, geralmente, as sujeiras são valores nulos, valores duplicados
e quando a gente não tem uma padronização dos dados. Então, se hoje você precisar resumir o que a gente viu na aula de hoje, é isso. Entender e descobrir aonde estão os valores sujos da minha base de dados, que geralmente são valores nulos, duplicados e únicos. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Para a gente descobrir quais são os valores nulos, quantos a gente tem, a gente vai fazer o seguinte: a minha base de dados, DF, você digita, faz exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vim no final dessa linha, dei um Enter para criar minha linha nova, digitei DF, e aí eu vou ver, ó, is null, com dois L's, abre e fecha parênteses, some quanto eu tenho de valores nulos dessa minha base de dados. Eu quero que ele faça isso e eu quero que ele mostre. Então, perceba que antes de tudo isso, eu escrevi o meu print ali. Vou só colocar isso aqui para baixo. Bem parecido, é bem parecido, é bem parecido. A grande diferença é que nem eu falei na primeira aula, é como se o Python com pandas fosse um Excel mais potente. E não vai travar, eu vou aumentar a quantidade de linhas, não vai travar. Aqui você vai documentando junto. Então, assim, uma pessoa que vai fazer análise de dados com você, ela vai saber que a primeira coisa que ela fez aqui é o diagnóstico. Então, tem uma sequência lógica. No Excel não tem, você vai modificar e vai salvar a base de dados limpa. Se você quiser que a pessoa faça os mesmos passos que você fez, você vai ter que criar um documento a mais. A Marília fez, a primeira coisa que ela fez foi verificar quantos nulos tem por linha e somar cada um deles. Se você rodar aqui, ó, vai te mostrar ali, ó. Tá vendo, ó? Valores nulos. Por cada uma das minhas colunas, a gente tem essa informação já. Porque ele saiu somando quantos valores nulos eu tenho por cada uma das linhas. O que que você tem que fazer quando você está estudando algo assim, uma programação, uma base de dados? Não precisa decorar. Mas tudo que você for aprendendo, é legal documentar. Então, ó, documentar é criar comentários. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar agora? Quando eu coloco esse sustenido, essa hashtag ali no início, é comentário de código, não vai ser executado, é para mim, para que eu estude. Então, eu poderia colocar aqui, ó, is null, abre e fecha parênteses, significa. Então, você pode ir criando, é como se fosse seu próprio caderno. Significa que estou contando, estou verificando os valores nulos por coluna e o soma quantos eu tenho por coluna. Para quando você for estudar e refazer, você conseguir entender o que está acontecendo. Beleza? Beleza, eu tô anotando aqui só. Você pode anotar do jeito que você quiser. Lembra que o comentário é teu, não precisa ser igual ao meu. Agora, então, beleza, já temos essa informação ali no nosso diagnóstico completo. Agora a gente vai para a informação para verificar se o valor, as linhas, quantas linhas duplicadas a gente tem. Mesma Só coisa. Ponto. Mesma coisa que eu fiz. Se é is null aqui, eu vou fazer, ó, duplicated. Abre e fecha parênteses. Soma também. Vou usar a mesma ideia do de cima. Para aparecer, vou abraçar tudinho com um print. Abro aqui. A gente, geralmente, quando a gente está estudando, é legal a gente rodar e ver o que acontece. Ó. Então, ele me deu, eu tenho 10 linhas duplicadas. Linha duplicada é linha que é exatamente igual para todos os elementos aqui. Eu estou verificando, eu tenho essas linhas duplicadas. Estou fazendo. Vamos ver os valores únicos pela coluna região. Como é que eu faço isso? Para eu pegar só uma coluna de uma base de dados, eu coloco a minha base, def, abre e fecha o colchete, está ali. Dentro, eu vou colocar qual é a coluna que eu quero. Nesse caso aqui, a gente está indo primeiro pela região. Saindo do meu colchete, eu vou perguntar assim, ó, vou usar a funçãozinha unique. Abre e fecha parênteses. Valores únicos que eu tenho na região. Para ele mostrar alguma coisa, abraço tudo com um print. Uma coisa. Fiz, rodei, vai me mostrar a informação ali embaixo. Então, meu diagnóstico está me dando quantas linhas nulas eu tenho por coluna, quantas linhas duplicadas eu tenho por coluna, na base inteira, na verdade. Quais são os valores únicos? Está vendo que ali embaixo eu tenho Minas Gerais escrito de duas formas, eu tenho Bahia escrito de duas formas, RJ escrito de duas formas, São Paulo escrito de duas formas. A gente tem que unificar isso. Se eu quiser fazer o mesmo teste, só que eu vou copiar a seleção, com o vendedor, é a mesma coisa. Só que ao invés de colocar região, eu vou colocar
vendedor. Com isso, e aí você vai ter lá embaixo. Júlia Ferreira, escrito de várias formas, Marta, Ana. Então, o meu diagnóstico completo, ele vai ficar assim, porque ele está me ajudando a entender o que que tem de sujeira na minha base de dados.